Tá vendo aí? Início do capítulo Rodando. de uma série fala amor. Vamos lá? Tá. Já, só rodar. Só ligar a câmera aqui. Por favor. Liga a câmera. Tá rodando aqui atrás? Tá rodando a sua? Sim. Essa tá rodando. Senhor tá no céu. Renato Siqueira, o cara é ator, roteirista, cineasta, produtor, professor de interpretação, me ajuda aí, Renato, Diretor de efeitos visuais. Ele acabou de estrear agora, dia 10 de agosto, no Netflix, o filme dele, Diário de um Exorcista Zero. Zero porque vão ter mais 3 filmes, a gente vai saber disso também. Renato, você se identifica com os meus defeitos? Renato Siqueira, tudo bem, meu querido? Maravilha. Muito prazer, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, Prazer é todo meu. seu tempo. É uma honra aí. Cara, você é ator, roteirista, cineasta, produtor, professor de interpretação e Interpretação de cinema e TV. Cinema e TV, diretor de efeitos visuais. visuais. Bom, você faz montagens, Faço aí um pouco de tudo. um pouco de tudo. A gente se vira nos 30. Cara, o que eu fiquei impressionado é o seguinte, o filme Diário de um Exorcista Zero estreou agora dia 10 de agosto na Netflix. Uma grande conquista. Lançamento mundial. São mais de 85 países. 86. São mais de 86 países. Ele foi feito sem dinheiro público, foi produção 100% nacional, filme gênero terror. Tudo isso me fez falar assim, cara, eu preciso conversar com ele. Além do filme ser ótimo, eu preciso saber o Brasil, como é que o cara fez isso. E a gente vai falar então sobre isso também, mas eu quero começar do começo. Eu quero te perguntar onde tudo começou. Eu quero saber de você, do Renato, qual foi o seu primeiro contato com a arte? Onde começou tudo? Olha, desde pequenininho eu tenho essa... Eu sempre fui bastante comunicador, né? Então, gostava de... Eu assistia os filmes quando criança, bem ali 10 anos, e sempre queria interpretar, queria ser aquela personagem. Então, isso já nasci com isso. E aí eu parei para pensar, cara, você precisa estudar, precisa conhecer o que os profissionais no set de filmagem querem de você. Porque aí você vai ficar confortavelmente, né? Emocionalmente, psicologicamente, que o ator ele precisa ter esse equilíbrio. E aí eu falei, poxa, aí eu comecei. E aí eu comecei a estudar tudo, né? Eu me formei em audiovisual, mas muito vago. Eu queria mais. Então o que acontece? Eu fiz pelo Senac, depois eu fui fazendo as especializações. Eu me formei como cinegrafista, eu me formei como radialista, editor de videotape, eu me formei com uma porrada de coisas, de fotografia. Enfim, fui estudando, fui tirando RT de tudo. Fora isso. Então aí o que acontece? Quando eu percebi, eu fui atuar e eu falei, caramba, eu comecei a ver erros, quebra de eixo, sabe, coisas assim que o câmera estava fazendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Nossa, que porcaria isso aqui, sabe? Isso trabalhando na TV. Isso pelas referências que você já tinha como... Depois que eu comecei a estudar tudo, eu percebi que eu já sabia muito. Então eu catei e falei, pô, tá na hora de eu começar a produzir curtas, né? E aí eu comecei a produzir. Eu tenho aqui no currículo 22 filmes, né? Tudo gênero terror, não? Policial? Suspense, drama, Eu sou eclético, tá? Assim, eu não sou um cara do terror, você entende? Eu sou um cara, eu tenho um apreço pro suspense e pelo terror. Mas eu escrevo drama, eu escrevo todo tipo de gênero. Beto, tem o seu também, que eu fiz com ele também. A saga? É a saga também, que é de super-herói. É legal também. A saga, Laços Violados, Estrada Sem Fim e A Cura. Detalhe que Estrada Sem Fim a gente agora já está amadurecendo a ideia de produzi-lo isso, né, para longa-metragem, para os cinemas. A gente estamos conversando. Aí decidi escrever o roteiro. E aí foi a estrada, terminei o roteiro, fiz a proposta e falei, esse cara é doido, né? Falei pro Beto, vamos nas locações, vou te apresentar, dá para fazer esse filme. Ele foi e falou, eu acho que rola, vamos fazer esse desafio. Vai ser duro aí a jornada. Vamos conseguir, vamos tentar, né?
E a gente tinha na ideia, a gente começou a falar, meu, se caso não dê certo, a gente pode montar um curta e fazer um curta de possessão muito bem feito, com efeito visual. Mas era essa ideia, mas eu nunca tive medo, entendeu? Isso era uma opção, assim, né, que vinha na cabeça caso acontecesse alguma coisa. Mas não, aí a gente começou a batalhar, entrou, filmamos, né, começamos a rodar o filme, e aí apareceu o quê? A gente lançou, pôs o trailer, deu 1 milhão de visualizações do trailer. Eu acho que em questão de um mês, cara. Eu falei, deu certo. Esse negócio vai pegar fogo. E tudo isso foi investimento do nosso bolso. Trabalhava, ganhava dinheiro, separava metade, para quê? Para fazer a produção do filme. Entendi. Então é uma coisa assim, meio que doida. Então muitas vezes eu pensava em desistir, né? É aquele caminho, né? Que a gente vai trilhando. Mas eu acho assim, o cineasta, o diretor, a pessoa que quer mesmo isso, ela não tem uma profissão paralela. A profissão principal dela é essa, entende? E aí uma coisa legal que eu gosto de falar, a primeira pessoa que eu convidei para essa produção dar certo, eu entrei dentro da igreja, fui no sacrário e pedi, sem o senhor não vai dar certo. Boa. Você topa participar? E aí ele aceitou. Aí Jesus aceitou e aí o negócio fluiu. Então, a gente, lógico, que nessa caminhada, nessa jornada, a gente saiu, né? A nossa produção atrás desse padre, embarcando com um padre exorcista. A diferença do exorcista é que ele não quer aparecer na mídia. Ele é isolado do mundo. Esses padres que aparecem em televisão, não. Não existe. Não existe, não existe. O que é jejum? Eles são, é palito, cara, é magro, parece que eles estão morrendo, já estão mortos. E eles se isolam do mundo, eles se isolam. O padre Marcelo tá magro, mas ele não é exorcista, não. Aí, assim, o padre exorcista, ele trabalha com isso, ele ajuda as pessoas. A função dele é ajudar. Então, a gente foi encontrando muito picareta. O cara que contava história, que a gente fala, pô, isso aí não dá nem pra gente adaptar pro cinema, né? É muito ruim. Mas a gente ouvia de todo mundo, né? E dava risada, conversava. Até então que a gente se deparou com esse senhor. Agora, hoje, na época ele tinha o quê? Uns 80 e pouco, hoje deve ter 90, né? Que se passaram anos aí de produção. Cara, sabe quando o cara olha no teu olho e conta a história, e você... Porque eu sou bom nisso, entendeu? Pegar mentira. E o cara contou, e eu falava, meu, esse cara tá falando verdade, cara. Me arrepiava, sabe? A produção inteira ficava arrepiada. E ele contava isso. Ele não é a gente entende quando a pessoa tá inventando alguma coisa, principalmente quando trabalha com artes, né? Sim. E eu não consegui em nenhum momento. Aquilo me entretou. Todas as histórias eu queria contar. Só que assim, eu não tive autorização dele. Por quê? Porque ele fez muitos exorcismos não autorizados pelo Vaticano. E se isso vem a mim, ele fala, imagina eu, Renato, com 80 e poucos anos, ser excomungado. O que acontece, o exorcismo é assim, o possuído, né? Ele tá doente. Você entende? Ele precisa de uma ajuda espiritual, né? O sobrenatural tá ali. Então ele precisa disso. Então, assim, não é uma questão que vamos filmar, todo mundo. Não, você tá mexendo. É a mesma coisa uma pessoa que tá com. Você ia lá, uma pessoa que tá com câncer, com problema, e fica filmando, fazendo festa. Não, é a mesma coisa, é horrível. É horrível. Então, assim, por isso que não vem muito à tona na mídia. A gente presenciou, a gente conseguiu fazer um exorcismo real. Eu fiquei sem dormir, Não, eu não filmei, eu fui assistir. Então, eu fiquei, assim, 1 semana, 2 semanas, até hoje eu meio que tenho um pesadelo com isso. Quando eu entrei na sala, tava gelada, cara, igual no filme Exorcista, cara. Até baforava, saía como se estivesse congelando. Uhum. E o seguinte, a hora que eu entrei, ela ficou olhando pra mim, a menina. E era tão penetrante que parecia que tava rasgando minha alma, cara. Horrível. Assim, é uma experiência, assim, sabe, que eu não tava preparado. Falou coisas pra mim, coisas que são pessoais, você entende? Mas nisso ali eu já estava preparado, porque já tinha exposto isso. Falei, eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida, sabia várias coisas da minha vida, sabia isso. Falei em aramaico, falei em língua morta, você entende? Como é que uma pessoa faz isso? Uma pessoa que nem sabe falar o português direito, sabe? Simples, do interior. Caramba, que interessante, cara. Aí você fala, a gente... Aqui, ó. Acabou a bateria? Então a gente troca. Vou dar um corte? Dá um corte nessa aí também, a gente... Por exemplo, o Vaticano hoje só autoriza uma possessão demoníaca se eu tiver provas. Só que assim, como que a gente vai ter prova? Você não pode... Se eu não tenho a quebra. A quebra é quando, né, ele consegue ali com oração e fazendo o exorcismo. Aí tem a quebra, ele se revela. Aí ele pode filmar, pode fazer o quê? E apresentar as provas para o Vaticano, e o Vaticano dá autorização. Só que o Vaticano, ele diz assim, precisa ter provas
muito concretas antes da quebra, antes do padre entrar em ação. Então a gente fala assim, não tem jeito. A gente acaba deixando as pessoas que eu sei, que eu sinto, que tá ali. Não, e ele é psiquiatra, entendeu? Então entende tudo. Não é uma pessoa ali que coisa. É inteligentíssimo, estudado. Então assim, é o cara que ele tá preparado para aquele tipo. Por quê? Porque ele é médico também. Para saber as diferenças também. Não, essa pessoa está precisando de um médico, essa pessoa está precisando de um tratamento psicológico. Não tem diabo aqui, meu querido. Você tá doido, vai embora. Então assim, muito assim. E é bem legal porque ele fala nesses termos, ele é papum, né? Então essa foi a fonte maior. Eu encontrei essa fonte de inspiração e daí então a construção, o roteiro, os atores, a seleção de elenco. Eu me irrita, cara, ver a atuação hoje. Os atores no set de filmagem, eles não têm concentração. Você entende? Eu tô explicando, putz, olha, a pior coisa pra mim. Eu tô explicando e o cara tá conversando, eu tá olhando pro outro lado, cara. Nossa, isso me deixa furioso. Porque aí eu não falo nada, eu vou dar ação. Mas se não fizer da forma que eu tô mandando, aí vai receber bronca. Você entende? Aí eu vou ficar louco. Porque eu vou falar, a hora quando eu tava explicando, você tava namorando com a menina lá, bicho. E aí, agora? Você quer que eu explique aqui? Tá trazendo toda a produção aqui, tá toda à disposição. Se dá uma chamada... Tá à disposição de você, né? Então, assim, o projeto é independente, mas você também não pode deixar as pessoas subirem em cima da tua cabeça. Senão a coisa não vai para frente. Você entende? Você tem que ter, pelo menos, ordem ali, onde você tá exercendo a sua função. Eu acho que o ator ele precisa concentrar e entrar nisso. É muito difícil a gente, a atuação, viver verdadeiramente sob as circunstâncias imaginárias, a gente atingir um ápice natural, orgânico e vomitar isso para a câmera, né? O mais certo ao dizer é você expor, mostrar, olha a sua naturalidade, o seu carisma, tudo isso para diante da câmera. E quando você consegue isso, o ator, ele mesmo se destrói. Corta. Ai, dá um pouquinho de água, vai mexer no celular. Meu, daqui a pouco eu vou dar ação, cara. Se mantém na posição, continua ali, na mesma energia, na mesma coisa, porque eu vou dar ação. Por que você se quebrou? Por que você saiu da porcaria da marcação? Pô, só sai daquele lugar, cara. Você não tá vendo que é você mesmo que está se prejudicando? É seriedade no trabalho que você está fazendo, não é uma brincadeira. A gente não está brincando de ser alguém ou de imitar alguém. Não, a gente está mesmo, é real mesmo. Eu estou dando minha vida ali na frente da câmera. Eu estou expondo os meus pontos dramáticos, né, as minhas lamentações. É real aquilo que acontece. É meu orgânico dividindo com aquele personagem, com aquela nova vida. Só que são coisas minhas que eu estou pondo ali. Eu choro de verdade, eu me emociono de verdade. O público vai conhecer o Renato, um pouco do Renato e dentro daquela personagem. Você entende? O ator ele não tem essa visão. E é isso que eu mostro. E o segredo disso está na escuta. Como que eu atuo com você se você não me ouve? Como que você vai atuar? O processo da conversa, do diálogo. Eu falo, você responde, mas para responder você precisa ter vontade de responder. E para ter vontade de responder, você precisa entender o que eu estou falando. Então, quando o ator decora um texto, ele fica olhando para mim assim. Eu falo, cara, para com essa cara de coisa. Me irrita, eu falo, cara, então sai daí, eu vou falar para a parede, porque não tem sentido você na minha frente. Você não está prestando atenção, você está me desfocando, cara. Eu sou um ator que eu preciso das tuas expressões, das tuas emoções para eu dar o próximo passo, das tuas nuances. Como que você vai conduzir a cena? Eu não espero, eu não sei o que você vai fazer, eu esqueço. É a arte do esquecimento, no mais, né? Eu esqueço. Qual é o próximo passo? Você vai entrar e vai falar comigo, fala, e aí, Ricardo, tudo bem? Beleza, só que eu não sei o assunto. Eu limo o assunto daqui de dentro, eu não fico preocupado. A prisão do texto gera tensão. Tensão é inimiga da atuação. O texto é o último, tem que estar aqui atrás, é lembrança. Só vai ser ativado a partir que eu entender o que você está falando. Você estuda o texto, mas o trabalho que eu faço é ser ativado a partir da escuta. E aí a imaginação fica livre. Você ativa todos os sentidos. E você vive em cena. Sim. Eu sempre falo para os atores, quando vocês leem, não adianta ler. Você pratica. Teoria sem prática não é nada, cara. Se você ler o livro de Stanislavski, vai virar, se você não praticar o que está escrito, se você não viver aquilo, não adianta, vai virar romance, é como se virar uma coisa. Os grandes, ou por exemplo, Michael Chekhov, o que ele fazia? Ele lia, tudo que ele escrevia, ele praticava, ele punha em prática e escrevia, isso deu certo. Isso aqui, é aí que ele se forma um grande profissional, um grande ator, porque ele pratica aquilo que ele faz. Eu escrevo e pratico, eu tenho essa ideia e vou e pratico, sistematicamente, o tempo todo.
Você falou que esse filme ele foi feito sem dinheiro público, né? Sem dinheiro público. Então, a pergunta é, foi com o seu dinheiro, do seu bolso? Como é que foi, cara? Porque... Meu dinheiro, grande parte foi meu dinheiro, parte também do Beto. A gente produziu aí, foi bacana. A gente investiu, ficamos bem pobre. O pessoal acha que eu tô... então, meu filme tá lá. É isso que a gente é o sacrifício, entendeu? Tá ali, ó. Essa roupa que eu peguei emprestado pra dar 3, mas tá lá, entendeu? É o esforço, é o sacrifício. A gente tem que sacrificar algumas coisas. A gente tá com um projeto, uma coisa nova, um gênero novo e a gente tem técnica aí, tem talento aí, vamos botar pra quebrar. E foi o que a gente fez, mandou para as distribuidoras, a gente teve resposta de 12 das maiores distribuidoras do país. Todas positivas querendo o filme. Eu falei, pô, isso é um milagre, bicho. E a gente teve reunião, eu tive reunião, foi bom que eu conheci todos os presidentes. Então assim, e tudo bem encaminhado. Tá vendo, a gente faz contato, a gente precisa ter algo para chegar ali, né? E, enfim, fiz as reuniões, a gente fechou com a Europa Filmes, porque fez a melhor proposta, que foi a da trilogia. Eles estavam me prometendo só em lançar um filme, em ter isso aí, né, vender para TV a cabo, enfim. Só que a Europa Filmes fez essa proposta, que foi aí um contrato de 15 anos para lançar mais 3 filmes. E a gente agora tem distribuidora, né, contrato com distribuidora, as coisas são mais fáceis agora, as leis, né, funcionam melhores do que quando você não é ninguém, você chega lá, apresenta, o cara fala, haha, quem é você? Vou te dar isso aí por quê? Então é assim. A realidade é essa, as leis estão aí, mas funcionam? Um Chablau. Diário de Exorcista, Gênese do Mal para os cinemas. É o próximo projeto. Gênesis do Mal é o segundo. Seria, não, o primeiro. Que o Diário é o 0, e agora vai ser tudo que eu não pude fazer por causa da falta de dinheiro no 0, agora eu vou poder fazer e mostrar o nosso potencial ao máximo no Diário de Exorcista, Gênese do Mal. Projeto independente também, eu e o Beto vamos fazer paralelamente a isso, que seria um suspense agora, que a gente vai fazer um pouco diferente aí. Paralelo a isso. Ao longa que precisa produzir, só que assim é nosso, né? Longa também. É longa também, a gente já vai também engajar aí na distribuição. Aquilo que eu falo, o Independente não é um filme amador, é um filme profissional. Boa, é bom. Feito com investimento do bolso do produtor ou com apoios de fora. Então é isso que eu quero que o público entenda. Sim. Então, o cara faz independente, faz com distribuição, posso continuar, posso fazer um filme com produção, não sei de quem, tal, super lá da Paramount Filmes, e posso fazer o meu independente. Pra você, o que você faz quando você identifica o seu pior defeito? Qual é o maior inimigo da gente? Nós mesmos, né? Falou. Aí tá um ponto onde eu assumo isso. Eu vou sempre contra a minha vontade. Eu sempre reflito todo dia dos meus erros e eu corrijo eles, fazendo um esforço tremendo. Não quero... Cartão? Segura um pouquinho. Cartão ou bateria? Cartão. Então, eu acabei de trocar. Então segura aí. Importante faz. O que você faz quando você identifica em você o seu pior defeito? Como é que você lida com ele? Eu tinha falado, qual é o nosso maior inimigo? Somos nós. Então, aí já está um grande defeito. Nós mesmos impomos barreiras para aquilo. Na atuação, como a gente tinha voltado a fazer, o ator já entra pondo, o ser humano já entra, será que eu estou legal? Será que eu estou ridículo? Tudo a gente coloca barreiras, sendo que a gente precisa quebrar essas barreiras. Eu sou muito disso, eu quebro essas barreiras. Né? A gente tem ali defeitos e, pode-se dizer, pecado. Porque o defeito a gente leva sempre a criticar uma pessoa ou fazer alguma coisa errada ou alguma coisa que deixa as pessoas também tristes. Né? Isso precisa ser corrigido. E eu vivo refletindo no meu dia o que desagradou aquela pessoa, por que eu fiz aquilo. Por que naquele momento de raiva eu tive que falar aquela bobeira, sabe? Eu preciso ter controle da minha vida. Sabe, e isso com Deus é uma maravilha, né? Quando a gente reflete, quando a gente tem isso, né? A gente tem essa luz e fala, poxa, eu fiz coisas erradas, eu tenho que corrigir, eu não posso fazer isso. Não adianta falar, eu fiz e faço no outro dia, e não vou fazer mais e faço no outro dia. Isso é prática. É que nem atuar, treinar. A gente precisa praticar o dia a dia para melhorar como ser humano, para melhorar na família,
Imagina uma pessoa sem defeitos, que maravilha que seria. Todo mundo ia querer ir atrás dessa pessoa, todo mundo ia querer se apaixonar por essa pessoa. Sabendo lidar. Saber lidar aquilo, porque ela viveria tranquilamente, sem tensão, com objetivo sempre feliz. Todo objetivo que ela pega, ela tem feliz, a felicidade ela não põe barreiras na frente. Bom, e como é que você se relaciona com uma pessoa que você não gosta? Porque, cara, assim, sinceramente, tem umas pessoas que você não atura. Não dá. Tem uns que você... agora, essa aqui realmente não vou correr atrás. Como é que você lida com as pessoas que você não gosta? Eu sou o tipo de cara que eu não... Se você tá, por exemplo... Tô dando um exemplo, tá? Uma hipótese, um ator, alguém que você vai ter que se relacionar durante muito tempo, como é que você lida com isso? Como é que você faz? Na verdade, eu tento tornar essa relação suportável, né? Eu tento provar pra ele que eu sou um cara legal, uma pessoa legal, se tivesse convívio. Agora, uma pessoa que não suporta, que não olha na minha cara, eu me afasto. Não, você. Quando você não suporta... Cara, eu vou dizer uma coisa, eu tento passar a suportá-la, sabe por quê? Porque existe. Mas sabe, se eu for... porque às vezes assim, se a gente não suporta... Por exemplo, eu não suporto esse moleque, mas cara, tem que trabalhar, né? É que assim, o suportar seria assim, a gente... Quando a pessoa não tá no seu convívio, então pô, você pode olhar e falar, não olha na minha cara, eu também não olho na dela. Beleza, a gente nunca teve a oportunidade de se acertar, certo? Agora uma pessoa que você não suporta e você vai trabalhar, então aí tá o problema, a quebrar essa barreira. Senão vai se tornar uma coisa insustentável, insuportável, o trabalho não vai sair legal. O que é Deus para você, Renato? Criador, Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Um só. Deus em 3 pessoas. O mistério da Santíssima Trindade. E ele é pai. Pai ensina. Pai corrige. Né? O que o pai faz também? O pai dá bronca. E às vezes corrige severamente. É isso que ele faz com a gente. E a gente não percebe e não agradece. Tudo a gente reclama o tempo todo. Deus, ele ama a gente de todas as famílias. Ele ama eu e você da mesma forma. Mas nós conduzimos e jogamos fora o amor dele e conduzimos nossas vidas totalmente erradas e reclamamos com ele. Porque a gente não faz as coisas certas. Por que eu não recebi isso? Existe um tempo, Kairos. Kairos, tempo de Deus. Cronos, tempo dos homens. A gente pede que é a graça amanhã. Ele tem o seu tempo, porque ele vai fazer você evoluir, aprender, até receber aquela graça. Aos 16 anos, eu pedi muito para Deus, para ele. Eu queria ser escritor, já escrevia desde essa época, eu escrevi um livro de vampiro, e a editora, na época, me cobrou cerca de 5 mil reais para lançar os livros, e meu pai não tinha dinheiro na época, e o sonho acabou aí, entendeu? E eu fui seguindo minha carreira, esqueci disso. Escrevi o roteiro, Diário de Exorcista, e o livro está aí. Você acha que eu não lembro desse pedido? Aos meus 16 anos? São graças. Só que ele me deu num processo maduro na minha vida. Mas o que é que eu fui pedir primeiro? Pedi para que ele entrasse. Se ele não entrasse, não tinha gravado nem o primeiro take aí. Mas foi, a gente não fala pouco, né, de fé. Né? Os artistas, as pessoas às vezes têm medo hoje de falar. Aí eu falo abertamente, não tem isso. Me perguntaram, cara, sem ele... Tá vermelho? O que aconteceu? Não, tá buscando só a bateria. Mas não acabou ainda. Não, então tá. Então vai. A mulher gera um filho, cara. É milagres atrás de milagres. Estar falando aqui é um milagre. Você entende? Como que não pode notar a presença de Deus? Como não pode existir um ser superior? Né? Alfa, ômega. A pessoa não acreditar, ela já faz o esforço de não acreditar. Porque nós já nascemos com Deus. Já nascemos com isso incutido dentro de nós. É mais difícil não acreditar. E na verdade a pessoa que acredita, critica, porque ela tem raiva. Se a pessoa não acreditasse mesmo, ela não criticava. Ela não falaria a respeito. E ela também não se importaria quando uma pessoa falasse sobre Deus. Ia falar, legal, eu queria ter essa fé. Ia falar, eu queria ter essa fé, mas eu não tenho. Sabe, mas não criticaria. A pessoa que ela tem raiva, ela no fundo, tem alguma coisa aí incomodando ela. É algo incomoda. Eu não posso ouvir, para esses caras aí, vai, ô Carola, vai não sei o quê, vai falar pra lá. Sabe, você fala, nossa, maturidade, né? Cara, tá te incomodando só porque eu falei a palavra Deus? O que você tem contra Deus, meu querido? Ah, eu não acredito. Tudo bem.
Respeita a minha opinião, eu acredito, mas por que a gente incomoda tanto? Aí tem um problema com você, meu amigo. Pensa bem. Você está lutando com uma coisa que vai contra a natureza humana, entendeu? Por isso que você é revoltado. Meu pior defeito é a vaidade. Aperta o vermelhinho pra gravar. Deixa eu pensar aqui, vai. Não, mas isso que é legal, velho. Pensa, pode pensar que depois vai pensando. Deixa eu ver aqui, gente. Agora você me pegou, Ricardo. Meu pior defeito. Eu tenho vários, mas tem alguns que eu não posso falar, pô. Também não pode ser. Mas Olha, eu vou falar um defeito. Um defeito às vezes, de produção, né? Que às vezes eu até discuto com o Beto, né, que trabalha comigo, né, que a gente é parceiro junto. Às vezes ele fala umas coisas e eu não ouço, eu sou meio assim, ansioso. Isso, aí, ansioso para as coisas, eu não ouço ele, que ele às vezes está certíssimo e eu passo por cima e às vezes aí depois tem que retomar a cagada que eu fiz, entendeu? E pedir desculpa, enfim, isso aí é ansiedade, mas isso aí eu já tô melhorando, já muito, agora eu já meio que tranquilizei, mas isso aí era um defeito aí, tá bom? É isso aí, esse é o pior defeito do Renato Siqueira. Malandro, ansiedade é patológica. Você é orgulhoso, velho. É isso aí, não, mas é que a gente... Bom, enfim, é isso aí. Tá aqui. Então eu vou te falar 5, tá filmando já tudo? Então vamos lá. 5 palavras. Você fala uma delas. Medo, perseguição, vingança, tentação e solidão. Desses 5 sentimentos, dessas 5 sensações, qual que você escolhe? Medo, perseguição, vingança, tentação e solidão. Medo, perseguição, vingança, tentação e solidão. Vamos falar de tentação, que eu acho que tudo ocasiona aí. Uma tentação vai para vingança, vai para tudo. Medo faz você sentir tudo. Deixa eu ver aqui onde está a tentação. Tentação. Escolhe aqui, ó. Tem alguns versículos. Você escolhe um deles e lê pra gente. 3:10. Capítulo 23, versículo 10. Pode ir? Pode. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Boa. Meu querido, muito obrigado, viu? Mesmo. Aí. É isso. Tem o negócio lá do livro, alguma coisa pra falar? Então, eu queria dizer para todo mundo que acompanha aí que ainda não assistiu o Diário de Exorcista. Diário de Exorcista está na Netflix, lançamento mundial em 86 países, tá? Também está disponível para quem não tem Netflix ou não acessa o Netflix, nas plataformas digitais, NetNow, iTunes, Google Play, Vivo, Claro, enfim. Tá aí numa infinidade. Tá na Amazon também. Tá legal? Que entrou recentemente na Amazon. E para quem também quer conferir a obra literária, tá aqui, Diário de Exorcista, tá bom? Livraria Cultura, Livraria Saraiva, venda nas livrarias. É só procurar que vocês acham. E vamos se inscrever aí, gente, no canal da Ramori Filmes, tá? Porque é muito importante isso. Então vamos todo mundo lá, galera, fã do Diário de Exorcista. Vamos se inscrever lá e vamos acompanhar o programa Outbox de entrevistas, que é muito bacana, tá? Um grande abraço, foi uma honra. É isso aí, Diário de Exorcista. Também tem o DVD aqui, ó. Olha que coisa linda.